Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com o seu coração um texto da palavra do nosso Senhor que está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 3. A palavra do Senhor nos diz: Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Pesada coisa é, dura coisa é, quando nós começamos a postergar os nossos problemas e a tomada de uma decisão. Estamos diante de um confronto, estamos diante de um problema, temos um pleito que temos que solucionar e postergamos, deixamos para depois, sem intervir, sem tomar um partido para solucionar aquele problema. Deixamos como se fosse uma obra do acaso para o futuro, ou até às vezes espiritualizamos a questão. Está na mão de Deus, depois se resolve. É claro que tudo está nas mãos do Senhor, mas tem hora que Deus diz que é você quem tem que atuar debaixo da orientação dele e em acordo com a palavra do Senhor. Não postergando, não deixando para depois um problema que precisa ser solucionado agora. É como Davi. Davi estava nessa situação. Ele tinha um grande problema. O problema era o seu filho, Absalão. Que triste quando um problema na sua vida seja o seu filho e o seu filho já não seja mais um motivo de bênção, esteja causando um transtorno, um problema para a tua família. Nesse caso era Absalão. Absalão, Davi com certeza tinha uma grande expectativa com respeito a Absalão. Ele chamou de Abashalom, pai da paz. Provável que ele tinha a expectativa que Absalão o substituísse no futuro como rei em Judá, em Jerusalém. É muito provável que Davi tinha grandes expectativas com respeito a esse filho que começou uma rebelião contra o seu próprio pai. Absalão se levantou em contra, movido pelo rancor, movido pelo ressentimento, movido pela inveja, movido pela vaidade do seu próprio coração. E ele começou uma rebelião silenciosa contra o seu próprio pai. Se prostrava diante, se colocava diante da entrada da cidade. E todas as pessoas que vinham do interior para consultar-se com o rei, ele intervinha na situação e dizia: vocês vieram aqui para quê? E a pessoa contava. Ele dizia: não tem ninguém aí no palácio que vai resolver o teu problema. Deixa aqui comigo que eu vou resolver para você. E começou a fazer uma sedição, uma rebelião, a ir contra de maneira silenciosa o seu pai e o reino do seu pai, para usurpar o trono. Com certeza Davi sabia daquela situação, mas a Bíblia diz que Davi por 4 anos se calou, sem intervir nessa situação, permitindo que o seu filho, que estava empreendendo uma rebelião silenciosa contra ele, continuasse da mesma maneira. 4 anos sem intervir, postergando um problema que precisava ser solucionado ontem. Quantas vezes na nossa vida é assim também? As consequências são terríveis, como foram terríveis para Davi e para Absalão. As consequências para nós, quando nós postergamos um problema e deixamos a solução para depois, é terrível também. Pense que se nós estamos diante de um problema, temos que confrontar esse problema. Você pede a orientação do Senhor, você observa as escrituras sagradas para que ela seja teu guia na solução daquele problema, mas você intervém. O problema não pode ser deixado para depois, um problema não pode deixar a obra do acaso, a esmo. Se o problema é sério e necessita da intervenção tua através da graça do Senhor, intervenha para a solução do problema. Não postergue, não deixe para depois. Confronte o problema. Solucione de acordo com a vontade do Senhor, debaixo do mando e da orientação do nosso Deus. Pense bem sobre isso. Se é isso que se passa com a tua vida, não deixe para depois. Se era para solucionar ontem, que seja hoje. Peça a orientação de Deus e não postergue o teu problema. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria. Que assim seja. No nome de Jesus. Amém.